política, ela é um caminho que realmente a gente acompanha várias e várias situações que são desagradáveis em relação à política. Mas a gente não consegue melhorar a vida das pessoas sem passar pela política. Por isso que discussões sobre gestão pública são discussões muito importantes e que afetam a vida, o dia a dia de todo cidadão. E pela política a gente consegue melhorar as coisas para a população. Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Governança e Gestão Municipal. Podcast esse idealizado pelo Instituto Paulista de Gestão Municipal e pelo Instituto Municipal de Gestão Ibero-Brasileiro. Nós estamos hoje com o Adnan Ortolan, que é o nosso convidado do episódio de hoje. O Adnan, vou fazer uma apresentação rápida dele para começarmos o nosso bate-papo. Adnan é presidente da AMPESP, Associação dos Municípios de Pequeno e Médio Porte do Estado de São Paulo, vice-presidente da Associação Brasileira dos Municípios, conselheiro do IGMIB, nosso instituto também. Foi prefeito de Cordeirópolis por 2 mandatos, no período de 2017 a 2024, secretário municipal de educação por várias oportunidades daquele mesmo município, é professor de origem e diretor de universidade, portanto com uma formação muito forte na área de educação e com uma preocupação muito grande dentro desse aspecto. Adnan, muito obrigado pela participação, por ter vindo compartilhar conosco sua experiência. Gostaria que você fizesse aí umas considerações iniciais para nós começarmos a conversar. Eu que agradeço, Dr. Marcelo Palaveri, é uma referência aí na área da gestão pública, na área de defesa do Tribunal de Contas, e está presente tanto aqui na AMPESP, é o nosso diretor jurídico, quanto também na administração lá de Cordeirópolis, né? Eu tive a honra de ter o Dr. Marcelo aí como o nosso consultor e com certeza nos ajudou muito a ter sucesso na administração municipal. É uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, das nossas experiências aí de mais de 37 anos na administração pública que a gente tem. E a gente, através de muitos percalços, a gente foi aprendendo a errar menos. Isso é muito bom na administração pública. Quando você erra menos, já ajuda bastante. Adnan, eu queria exatamente aproveitar essa sua experiência, esses seus mais de 30 anos, já se vão 37 anos de experiência na administração municipal, e tentar fazer com que você compartilhe conosco, com os nossos ouvintes, alguma coisa relacionada exatamente ao foco principal dos nossos podcasts, que são as questões relacionadas com a governança e com a gestão municipal. Que você, então, tentasse introduzir para os nossos ouvintes, para os nossos participantes, o que você vê, como que você vê essa questão da gestão e da governança municipal, para que os municípios possam começar, a partir da sua experiência, refletir um pouco sobre esses temas de grande importância. Eu comecei na administração municipal em 1988, junto com a nova Constituição, né? Foi praticamente um dia depois da nova Constituição eu comecei na administração municipal a atuar. Outubro de 88. Então. Outubro de 88, atuar no gabinete de prefeito. E com isso, a gente percebeu que durante todo esse tempo você teve uma mudança muito grande. Primeiro, uma mudança na própria sociedade. A sociedade brasileira ela evoluiu bastante, ela evoluiu nas conquistas dos direitos e a exigência da sociedade brasileira aumentou muito, principalmente após as redes sociais. Então, o cidadão que reclamava de um buraco na frente da casa dele, ele reclamava e ele aguardava no mês seguinte quando o serviço ele fosse feito. Hoje o cidadão ele não vai reclamar na prefeitura, ele posta na rede social e ele quer que o buraco esteja resolvido na parte da tarde. Ele posta de manhã, ele quer que esteja resolvido na parte da tarde. Isso é um exemplo caricato de como a sociedade ela tem aumentado a exigência da administração municipal. Então, hoje, você falar de administração, de gestão pública, é você falar de planejamento. Não é reclamar, poxa vida, como é que eu vou resolver o problema de um buraco de manhã até a tarde? É você
prever e prevenir alguns problemas e planejar a sua manutenção pública e planejar os serviços, né, a ponto de que você consiga antever esses problemas e consiga resolver antes que o cidadão ele perceba esses problemas, né? Isso é muito difícil, principalmente por quê? Porque ao mesmo tempo que nós temos essa exigência maior da sociedade, a gente tem um repasse muito maior de muitas obrigações para os municípios. Exatamente. Antigamente você não tinha escola municipal. Os postos de saúde era o centro de saúde do estado. As escolas, a escola estadual, tá? A guarda municipal, se existia, cuidava de patrimônio. As obrigações dos municípios subiram pelo elevador e as receitas, no máximo, pelas escadas. Subiram também, mas não a ponto. Não a ponto. E você tem algumas demandas, né? Quem era prefeito há 10 anos atrás não se preocupava com o autismo. Quem era prefeito há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não se preocupava com o bem-estar animal. Quem era prefeito há 2 anos atrás não se preocupava com a inteligência artificial. Quem era prefeito há 4 anos atrás não se preocupava com redes sociais. Então você tem demandas novas, uma realidade nova, e que exige cada vez mais da administração pública inovações. E o corpo técnico das prefeituras também não acompanhou essa necessidade, esse desenvolvimento. Nós poderíamos dizer que os municípios, nas esferas públicas, comparados com o governo federal, com governos estaduais, é o que menos tem a ideia voltada tanto para o planejamento e, por sua vez, para a capacitação do seu próprio corpo técnico. Poderia dizer isso ou não? Exatamente, porque quando a gente fala, a nossa associação é uma associação de médios e pequenos municípios. Você tem cidades que não tem a figura do engenheiro, tem o eugenheiro. É só um engenheiro que ele cuida de tudo, né? Ele vai cuidar do cemitério, ele vai cuidar da obra pública, ele vai cuidar do convênio, ele vai cuidar da coleta de lixo, ele vai cuidar de uma série de coisas. Quer dizer, é humanamente impossível você ter, em algumas cidades, um corpo técnico para atender todas essas demandas, né? É impossível você ter um engenheiro de trânsito, de tráfego, né? Para você instalar um radar, você precisa de um relatório de engenharia de tráfego. E aí, como é que você faz isso aí? Você não tem, né? Então, em alguns casos você precisa contratar os serviços, a terceirização e tudo mais, mas são desafios imensos que se tem, né? E essa modernidade você tem que estar sempre atualizado. Lá em 2017, quando você assumiu a prefeitura de Cordeirópolis, certamente esses desafios de alguma forma um pouco diferente, em algumas questões diferentes, mas também, em termos gerais, havia certamente uma falta de planejamento estruturado e uma deficiência preparatória das equipes. Sim. Eu me recordo de ir ao seu gabinete ao longo do seu mandato. Como você disse, nós tivemos a oportunidade, e para mim foi um grande prazer poder assessorá-lo na questão jurídica e ver lá um quadro grande com frentes de atividade, políticas públicas a serem desenvolvidas e quase que um sistema em que você ia escalonando o estágio em que isso estava. O que você poderia dizer dessa ideia, dessa forma de ver a questão da administração e como você conseguiu superar essas questões que você mesmo colocou, a falha de planejamento, a falta de organização, a falta de pessoal capacitado, não necessariamente por culpa do servidor, mas por culpa da estrutura em geral. Como que você agiu e quais foram as medidas que você poderia indicar, inclusive, para os gestores que estão hoje à frente dos municípios, aqueles que estão nos ouvindo e que pretendem disputar um cargo público ou que pretendem contribuir para uma administração, como que você entende que isso pode ser superado? Olha, eu vejo, em primeiro lugar, você pode errar em nomear alguém para determinado cargo, mas você erra 2 vezes ao não mexer naquela pessoa. Você não está dando certo. E quando eu falo mexer naquela pessoa, é ter uma conversa franca. Tem prefeito que tem dificuldade de falar com o secretário que não está gostando do que ele está fazendo. Ele fala para o terceiro, né? Ele fala para o vizinho, mas não fala para o secretário ou para o diretor que não está gostando do serviço dele por conta disso, daquilo.
É um erro crasso. Você tem que primeiro, antes, e vai lá e demite o cara, tá? Antes de ter uma conversa. Então, primeiro você tem que conversar com a pessoa, né? E, de repente, aquela pessoa não está dando certo naquele lugar, ela vai trabalhar num outro lugar, né? Mas você tem que primeiro falar, olha, o seu trabalho não está condizente, eu acho que está errado aqui, eu acho que você precisa melhorar nisso, nisso, naquilo. E também, se não der certo nessa primeira conversa, também tirar a pessoa no momento que precisa tirar. Então, nomear errado é um erro menor do que você manter alguém que não está servindo para aquele setor. E ter sempre um equilíbrio entre a competência política e a competência técnica. Se você tem um secretário muito técnico, você precisa colocar alguém político junto. Se você tem uma pessoa muito política, você tem que colocar alguém técnico. Em cada secretaria você primava por ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. Porque só técnico também não resolve. Mesmo naquilo que a gente poderia chamar de secretarias meio, que seriam as secretarias meramente administrativas, tem que ter a figura finanças. Tem que ter a figura política. Isso. Tem que ter uma figura política, porque todas as decisões são decisões políticas, tá? Que não seria na figura de secretário de finanças, mas uma figura junto com ele. Eu falo que a prefeitura, via de regra, numa cidade, ela pode ser comparada como uma das maiores empresas da cidade. Com certeza. Mas ela tem que ter o conjunto do viés técnico com o viés político, porque os temas que ela trata não são temas que podem ser tratados apenas e tão somente de forma técnica. Sim. Acho que é por aí, né? Exato. O segundo coisa que eu falo, você tem que olhar sempre as receitas e despesas, tá? Receita, você tem que buscar melhorias na sua receita, tanto na cota parte do ICMS, agora tem a questão do ICMS educacional, quanto a colocação nos sistemas para receber os recursos, que são os recursos da educação e da saúde, que depende muito de informação. Por exemplo, recurso da educação, se você tem o censo escolar, que ele tem falhas, você perde milhões de reais. Se você tem no sistema da saúde falhas na informação dos procedimentos que você faz, você perde milhões de reais. Então, você tem que sempre olhar as suas receitas, cobrar bem, né? E isso muitas vezes nem é um secretário que consegue fazer isso, né? Exato. Talvez uma equipe multidisciplinar para pensar nessas questões. Eu vou dar, assim, a pessoa falou, olha, a dívida ativa é gigantesca, né? A nossa dívida ativa ela é gigantesca, como é que vai cobrar a dívida ativa? Antes de você chegar na cobrança da dívida ativa, eu sempre falava com o pessoal de finanças, gente, no mês de novembro, manda um aviso para o pessoal, manda uma cobrança com o pessoal que está devendo o IPTU, que o mês que vem vai virar, vai ter 10% adicional, etc., para o pessoal pagar, né? Então, cobrar quem está devendo para você. Isso é importante. Quem tem o sistema de água, fazer a cobrança, fazer o corte, não deixar a coisa crescer bastante. Acho que basicamente é isso, em termos de receita. E, principalmente, convênios. Nós tínhamos um setor de convênio, que era um setor que ele funcionava junto ao gabinete do prefeito, chamado NAI, Núcleo de Ação Estratégica, que ele cuidava somente dos processos de convênio. Tá? Muitas vezes negligenciado, né? Exatamente. Nós conseguimos mais de 350 milhões. Uma cidade de 25 mil habitantes conseguiu mais de 350 milhões de convênios em 8 anos. Tá? É praticamente a maior fonte. O orçamento anual seu lá terminou em 24 com quanto? 270, 280 milhões. Então 350 dividido por 8 é um número considerável. 15% 15% do orçamento anual. Anual de convênios que a gente tinha. Tá? E na despesa, principalmente cuidar da questão da despesa de pessoal. Tá? E são coisas simples, por exemplo, na atribuição de aula, né? Às vezes, e professor é uma coisa que custa caro dentro do orçamento do município. No processo de atribuição de aula, se você não cuidar desse processo, você, ao invés de contratar 100 professores, você contrata 110 professores. E 10 professores a mais... A diferença é enorme. Né? É enorme, é gigantesca. Né? A questão de não hora dá para você extra. ficar olhando só naquela questão de limite de despesa de pessoal. Não. Olhar isso, você está olhando... Tanto é assim que no primeiro quadrimestre, nossa despesa, a gente já herdou uma despesa com o pessoal elevadíssima, chegou a 57%. Nós fechamos a 39% depois de 8 anos. Foi fazendo programa de demissão voluntária, processo de terceirização,
Porque assim, vai chegar sempre alguém falando assim, estou precisando de um funcionário. Isso. Se Né? você pensar só naquele problema, você não está pensando de forma estratégica. Aí você abre concurso, vai contratando funcionário, etc., vai contratando, mas é um poço sem fim. É um poço sem fim. Entendeu? Então você tem que criar mecanismos nesse sentido para reduzir as despesas de pessoal, reduzir a despesa de custeio e uma série de coisas. Tá? Eu acho que é importante isso. Mas o terceiro ponto que eu falo na questão de governança é você ter prioridade. Eu sempre falava que quando alguém chegava, prefeito, eu preciso que você resolve, eu preciso falar urgente com você. Eu preciso que você, tá urgente, emergente. Eu falava assim, gente, é o seguinte, ó, aqui não é SAMU, aqui não é maternidade e nem corpo de bombeiros. Esses são os únicos 3 lugares que precisam ter urgência. E toda vez que alguém chegava com um papel para eu assinar, precisa assinar agora, ou chegava com alguma coisa para eu resolver, eu refutava. Falava, não, peraí, deixa eu vou analisar, depois a gente conversa, etc. Não, mas precisa agora, não sei o que tem, não. Depois a gente conversa. Depois a gente... Por quê? Porque alguém deixou, né, aquilo passar o tempo e essas decisões tomadas de afogadilho são as decisões que mais comprometem. Exatamente. Né? Então eu falava, elas dão rastros urgentes. Né? Eu sempre falava, aqui não tem parteira, não tem agente do SAMU e não tem bombeiro. Né? Não precisa de urgência aqui. A gente vai resolver no momento certo. E depois que você introjeta isso dentro da equipe, acho que começa a diminuir as situações de urgência certeza, e o planejamento começa a ter mais eficiência. E é você que tem que pautar. Porque as pessoas, senão você vai resolver o problema dos outros, do cidadão, vai resolver o problema da secretaria, etc. Você que tem que pautar. Quais são as prioridades? A prioridade nossa era construir uma represa de abastecimento, reformar o hospital e tal. A minha agenda tinha que ser tomada por isso. Porque se eu chegasse lá e não fizesse a minha agenda, eu ia ficar atendendo A, B, C, D, que são problemas dos outros, e não a agenda prioritária. Mas só consegue fazer isso se você tem conscientemente e junto à equipe também adquire essa consciência de que existe um planejamento estratégico, de que existe um fluxo de procedimentos e de que existe regras a serem seguidas, porque senão você vai entrando na roda viva do afogadilho e vai resolvendo problemas. É verdade, é verdade. E tem um macete assim muito grande, porque as pessoas tendem a vir falar com você e elas tendem a falar mal do outro. Então, eu estabeleci a seguinte regra. Se alguém viesse fofocar do outro, eu chamava a terceira pessoa. Peraí, vamos lá aqui e tal. Então, já inibia. Entendeu? Porque quem está olhando o problema do outro, o secretário está olhando o problema da outra secretaria, não está olhando o seu problema. Como se ele não tivesse problemas. Né? Você está preocupado com o problema do outro, não está preocupado com o seu problema. É claro que, às vezes, você era surpreendido com uma situação que ninguém te contava, mas eu preferia ter isso do que aquela coisa assim do diz-que-me-diz-que, da fofoquinha, etc e tal. E homem, quando dá para ser fofoqueiro, eu vou falar a verdade. Pior que mulher. Muito pior, muito pior. Adriano, muito interessante essas suas colocações. Então, aquelas políticas públicas eleitas pela cidade, por você, enquanto prefeito, representante da população, passavam sempre por um crivo e por um processo disso, por um critério muito bem definido, que tinha um planejamento estabelecido e que era seguido com essas rotinas diárias, semanais e que iam fazendo com que a evolução fosse constante de cada uma delas. Por exemplo, eu citei uma obra que era significativa, né, a questão da construção de uma nova represa. Construir uma barragem, uma represa de abastecimento não é um negócio simples, né, e nós conseguimos entregar até o final do mandato, porque de 15 em 15 dias eu fazia uma reunião com toda a equipe para discutir a represa. Então, as pessoas envolvidas ali, né, a empresa contratada, etc, tal, né, e as pessoas já sabiam que elas tinham que ter uma resposta daqui a 15 dias, porque já estava marcada a próxima reunião. Então, as pessoas já tinham essa dinâmica, né? Perfeito. E elas tinham outras tarefas, mas elas tinham que chegar para a reunião com alguma coisa pronta. Nem se fosse fazer na véspera, mas tinha que chegar pronta.
Exato. Né? E agora falar um pouco da Ampesp. Você, terminado o seu mandato na prefeitura, você já vinha dirigindo a Ampesp. Na verdade, eu tive a oportunidade de participar da retomada da Ampesp. Verdade. A Ampesp é uma associação com aproximadamente 50 anos, uma coisa desse tipo, Sim. mas que ficou hibernada por algumas décadas. E você teve a primazia de retomar os serviços dela e nós tivemos a oportunidade de participar desse renascimento da Ampesp. Terminado o mandato, você tem um foco bastante grande na Ampesp e na Associação Brasileira dos Municípios, que tenho acompanhado você aí nas suas atividades, e eu queria entender um pouco de como que você vê a participação de uma entidade associativa como a Ampesp naquilo que ela possa contribuir com as questões de governança e de gestão dos municípios. Porque me parece que, quando existe uma associação como essa, ela existe exatamente para auxiliar e trabalhar em cima do fortalecimento das demandas dos municípios. Como que você tem visto isso? Como que você acha que a associação pode contribuir isso para maximizar essas potencialidades? E como que ela tem atuado? Quais são as questões mais recentes que ela tem feito? Eu vi você falar do ICMS Educação, vi que foi uma das grandes bandeiras mais recentes da associação, um grande ganho, parabenizo você e toda a diretoria pelo sucesso, que foi algo muito importante, creio, para os municípios do estado de São Paulo. Queria que você falasse um pouco sobre esse contexto todo. Se a gente colocar assim, historicamente, São Paulo, nós somos talvez o estado mais atrasado em termos de associativismo relacionado com os municípios. Tá? A questão de consórcios muito agora que pegou, né, no estado de São Paulo. Nos outros estados isso é muito forte. Até pela arrecadação dos municípios paulistas, cada um meio que queria se resolver individualmente. Agora que apertou o cerco e o cinto, o pessoal falou, opa, nós temos que juntar esforços. Você que tem 30 e tantos anos de vida pública vai reconhecer que décadas atrás os municípios, os prefeitos iam a Brasília e encontravam aquelas caravanas de municípios do Nordeste e do Norte. E o estado de São Paulo não fazia isso. Hoje já faz, né? E ainda está fraco. Ainda não é representativo. Não é tão representativo, mas isso tem crescido. E a Ampesp tem ajudado muito nesse processo. Você citou a questão do ICMS educacional, que a gente conseguiu a transformação da legislação do ICMS que vai está ampliando, em média, cada município do estado de São Paulo vai receber em torno de R$1 milhão a mais por ano. Para cidades maiores, isso não significa nada, mas tem cidade que isso é representativo, né? E agora a gente tem alguns trabalhos, são vários focos que a gente tem, né? Melhoria no repasse da questão da saúde, melhoria no repasse da merenda escolar, várias questões aí que a gente está discutindo, debatendo e pressionando o governo do estado e também o governo federal, mas uma delas, que talvez seja a nossa principal bandeira, é um projeto de lei criado pela Ampesp, né? Inclusive o doutor Marcelo teve participação na elaboração desse projeto de lei, que foi colocado pelo deputado Itamar Borges e mais 18 deputados estaduais, que ele regulamenta a relação entre o Estado de São Paulo e os municípios no que se refere aos convênios. E eu vou citar um exemplo muito claro disso. Se um funcionário da Secretaria da Fazenda for trabalhar numa prefeitura, né, sei lá, o auditor da Secretaria da Fazenda foi trabalhar como secretário da Fazenda aqui de Pirassununga, tá? A prefeitura tem que ressarcir para a Secretaria da Fazenda o salário dele, né? Agora, o pessoal que trabalha na delegacia aqui de Pirassununga, esse pessoal é cedido pelo município e o município não recebe nada. Isso estou citando hipoteticamente porque eu não conheço a realidade, mas a maior parte das cidades, praticamente 80% dos funcionários da delegacia, tirando o delegado e um outro investigador, são da prefeitura. Perfeito. Né? Que está na linha daquilo que você falou, que é o município, direto ou indiretamente, assumindo funções que não fazia antes. Exatamente. Quer dizer, quem cuida ali quem paga o aluguel do destacamento da Polícia Militar, quem paga o aluguel
da casa que mora o juiz. Tem cidades que pagam aluguel da casa que mora o juiz. Tá? Fora, então, nem se fala. Isso. Então, são situações em que os municípios eles vão arcando com despesas que seriam do Tribunal de Justiça, seria do Ministério Público, seria da Polícia Federal, seria da Secretaria de Segurança Pública. Ele vai assumindo essas funções e isso tem um custo anual. A gente faz uma estimativa de 1 bilhão de reais. 1 bi. Que os municípios estão pagando para órgãos estaduais e federais e não tem esse ressarcimento dos recursos. Então, até para inibir, porque tem muita gente aposentando, e aí aposenta na escola, chama alguém bate lá na porta do prefeito, chama alguém. Aposenta alguém lá na Polícia Civil, vai alguém da prefeitura. Prefeito, você não arruma alguém? Que prefeito vai falar não para o juiz eleitoral? Que prefeito vai falar não para o delegado? Né? Daqui a pouco até a paróquia, né? O prefeito aqui não pode. Mas estaria colocando lá para não falar não para o padre. Constituição preserva. Exato. Mas é um projeto de lei APL 725, né, 2024, que está tramitando e que justamente estabelece o seguinte: emprestou? Não tem problema, mas vai ter que ressarcir o dinheiro do salário ou do aluguel, o que quer que seja. No nosso debate, a gente reconheceu que existe uma deficiência na formação do servidor público municipal. Exato. E que essa deficiência pode ser acirrada ainda mais nos municípios de médio e pequeno porte. Eu vejo a Ampesp agindo muito fortemente na tentativa de melhorar essa situação e suprir essa deficiência. Poderíamos exemplificar o Fomenta como sendo um evento já com bastante musculatura, que já está indo para a sua 6ª edição esse ano. Exatamente, agora, né? Exatamente. Em 2026 vai ser a 6ª edição, um evento que foi crescendo, tomando corpo e se pareando, inclusive, com os eventos de outras associações já muito mais antigas, não só no estado de São Paulo, como também no Brasil. E vejo que, mais recentemente, a Ampesp começa a divulgar encontros regionalizados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a visão que você tem do impacto que isso pode ter dentro da melhoria dessa formação do servidor, que, por sua vez, vai contribuir para a formação do município como um todo, para o planejamento, para a governança e para a gestão. Exatamente, doutor. A gente, a partir desse ano, né, a partir aí do mês de março, a gente vai começar um trabalho regionalizado. São 12 encontros regionais, a Ampesp na área. A Ampesp tem uma divisão regionalizada no estado, é isso? Exato. E a gente vai pegar as regiões administrativas e fazer 12 encontros regionais. E esses encontros terão um foco um pouco diferente do Ampesp Fomenta, para quem acompanha. Né, a gente quer trabalhar com oficinas. Perfeito. Né, a gente está em diálogo, por exemplo, com o Tribunal de Contas, para que ele faça uma oficina aos contadores das prefeituras. Né, porque você pega no IGM, o índice de planejamento é o que está dando... É o que mais traz problema. Mais traz problema. E são coisas simples. Né? São coisas simples do tipo assim, fazer audiência pública à noite e não fazer durante o dia. Só que aquele contador, ele está lá faz 30 anos. Passa prefeito. Eu tive até uma conversa com a doutora Cristiane pedindo para que a gente fizesse esse trabalho, porque o prefeito não manda no contador. Né? A maior parte dos municípios, e graças a Deus, né? Porque também o contador tem uma questão técnica, mas às vezes ele não consegue abrir a mente daquele contador que está lá há 30 anos e dizer assim, audiência pública você vai ter que fazer à noite, porque isso é tantos pontos no plano do IGM. Isso. Então, nós vamos fazer junto com o Tribunal de Contas, a gente está negociando isso com o Tribunal de Contas, tá? Falta ainda definir, mas uma oficina para os contadores, né? Por isso que seria regionalizada. A questão, por exemplo, do ICMS educacional, que a gente lutou muito, é uma prova por ano que representa 13% do ICMS do município. Então vamos conscientizar os secretários da educação,
os supervisores a trabalhar junto às escolas, aos professores, a preparação dos alunos, porque isso tem uma representatividade muito grande, né, em termos de recursos. Nós estamos falando da redistribuição de 8 bilhões por ano, 8 bi por ano de ICMS, por conta do ICMS educacional. Então são exemplos de oficinas que a gente vai fazer, vai ser um dia, né, um encontro geral, mas depois oficinas especificamente sobre essas questões e com certeza nós vamos ter aí, estamos negociando o passo do Dr. Marcelo aí para que ele acompanhe. Com né? certeza, né? Será um prazer. Acompanhe aí nessas oficinas aí. Obrigado, será um prazer, sim, Adnan. Nessa linha, depois então, ao final do ano, que é o momento que vocês fazem o Fomenta, ele chega a ser um local em que você repassa os assuntos, além de ser uma coisa muito mais abrangente, mais ampla, onde você leva autoridades estaduais, debates, vamos dizer assim, até de âmbito nacional e âmbito estadual que acaba sendo fomentado lá. É um pouco disso? É um pouco disso. Quase que uma coisa... continuidade e circunscrita a outra. É um pouco disso. E também assim, a gente quer aproveitar esse ano uma outra atividade, a gente vai definir com a diretoria, mas a gente vai ter eleição presidencial e eleição para governador. Então, perfeito. Acho que é importante também a Ampesp sabatinar os candidatos a governador, né, para que os prefeitos possam ver efetivamente quais são os projetos que os candidatos a governador têm para o município. Por mais que todo mundo dê como favas contadas, vamos dizer assim, a reeleição do Tarcísio, se bem que a eleição é uma caixinha de surpresa, mas é importante que a gente faça esse processo aí de conversa, de diálogo com os candidatos a governador. Muito bom, Adnan. Nós estamos chegando à parte final do nosso encontro. Eu queria agradecer imensamente e de grande valia a sua participação, dizer que você é um parceiro de primeira hora desde o momento que nós idealizamos esses encontros. A Ampesp vem apoiando tanto o IGMIB quanto o IPGM para poder fazer com que esses encontros se tornem realidade e que você fizesse aí as considerações finais para nós podermos dar a nossa conclusão. Eu que agradeço aí as pessoas que estão nos acompanhando, agradeço aí ao Dr. Marcelo, toda a equipe aí, né, que vem aí, o pessoal que está atrás das câmeras, né, que às vezes não aparece, mas que tem uma importância muito grande, né, para que a gente possa levar essa informação, essa comunicação, e dizer o seguinte, né, a política ela é um caminho que realmente a gente acompanha várias e várias situações que são desagradáveis em relação à política, mas a gente não consegue melhorar a vida das pessoas sem passar pela política. Por isso que discussões sobre gestão pública são discussões muito importantes e que afetam a vida, o dia a dia de todo cidadão. Tá? Pela política. A política é necessária. A política é necessária e pela política a gente consegue melhorar as coisas para a população. Obrigado, Adnan, pela sua participação. Obrigado a todos que ficaram conosco até esse momento. Concluímos mais um episódio do Governança e Gestão Municipal. Esperamos que vocês nos acompanhem nas redes sociais e nos próximos episódios que teremos. Obrigado.